Bom, vamos iniciar a aula de hoje, né, falando sobre a interação gênica, tá? A interação gênica ela ocorre quando dois ou mais genes, tá, localizados ou não no mesmo cromossomo, eles interagem e controlam uma característica, tá? Bom, dentro da interação gênica, que a gente já sabe, é quando duas ou mais pares de alelos se unem na expressão de uma única característica, tá? Porque muitas características dos seres vivos, eles resultam na interação de vários genes, certo? E aí a gente vai ver genes complementares, que também são conhecidos como herança quantitativa, tá? Esses genes não alelos, que atuam de forma conjunta na expressão de uma única característica, tá? Qualitativa, tá? Que o exemplo mais clássico vai ser a crista das galinhas, que a gente vai ver mais adiante no decorrer dos slides, tá? A herança quantitativa, que trata-se de genes que não alelos, que agem como aditivos na expressão de uma característica quantitativa. Quanto mais genes aditivos presentes, mais forte será a expressão das características, tá? A gente vai ver a cor da pele, tá? Adiante. Também a gente vai ver a interação gênica epistática e não epistática, tá? E também alguns exemplos e a interação gênica relacionada com a pleiotropia e a herança quantitativa, tá? Que é no caso a poligênica, certo? Tudo isso a gente vai ver no decorrer dos slides. Bom, em caso de interação gênica, a gente tem, né, a interação gênica epistática, certo? Também chamada de epistásia. Bom, ocorre quando uma característica é condicionada por dois ou mais genes, tá? Mas um dos alelos impede a expressão do outro, tá? Nesse caso, a gente vai ter dois tipos de genes: o gene epistático, que exerce a ação inibidora, e o gene hipostático, que sofre a ação inibidora, tá? Da inibição. Bom, com base nesses dois tipos de genes, a epistásia ela pode ser uma epistásia dominante, que é quando a presença de um único alelo epistático for suficiente para causar inibição, certo? A gente vai ver aí um exemplo da pelagem da galinha, certo? O alelo C, tá? Czão, ele condiciona a pelagem colorida, tá? O alelo Czinho, ele condiciona a pelagem branca, certo? Bom, enquanto isso, o alelo I, ele vai impedir, tá? O Izão, ele vai impedir a pigmentação. O alelo I é o gene epistático e comporta-se como um dominante, certo? Assim, para apresentar a pelagem colorida, as galinhas não apresentam o alelo I. Bom, a epistásia recessiva é quando o alelo que determina a epistásia atua somente em dose dupla. Aí a gente vai entrar agora no exemplo do camundongo, tá? O alelo P, tá, condiciona a pelagem agute, tá? E o alelo A permite a expressão de pezão e pezinho, certo? O alelo Azinho, é epistático, certo? E sua presença em dose dupla determina a ausência da pigmentação, caráter albino, tá? Albinismo. Então eu tenho aí, ó, o azão, pezão. Você vê a coloração do rato, do camundongo, tá? Eu tenho três cores aí: agute, tá? O preto e o branco, tá? Toda vez que vier a presença do o azinho em dose dupla, vai inibir a coloração desse camundongo, tornando ele albino. Então a gente tem quatro indivíduos, quatro camundongos
que tem a presença do azinho em dose dupla. Então, a cor dele foi inibida, tornando ele um albino, um rato branco, certo? Bom, interação gênica não é epistática, tá? Quando ocorre dois ou mais genes que interagem para expressar uma determinada característica, tá? Mas nenhum alelo impede a expressão do outro, tá? A gente vai ver o exemplo da determinação da crista em galicênios, né, das galinhas, tá? Tem a crista ervilha, crista rosa, crista noz e crista simples. Bom, interação não epistática, tá? As combinações entre os diferentes alelos podem produzir 4 tipos de crista: a rosa, tá? A ervilha, tá? A noz e a simples. Bom, aí a gente vê, tá? A noz, eu tenho o Ezão e o Rzão, tá? Basta ter um dos dois dominantes que vai ter a presença da crista noz. A ervilha, eu preciso ter pelo menos um E dominante, um Ezão e 2 Rzinho, tá? Para ser rosa, eu tenho que ter Ezinho, que são recessivos, e um R dominante, tá? Pode ser Rzão ou Rzinho, que a crista vai ser rosa. E para ser simples, eu tenho que ter todos os meus genes, tá? Os meus genótipos recessivos, Ezinho, Rzinho. Bom, em relação à herança quantitativa ou poligênica, tá? Ocorre quando dois ou mais pares de alelos somam ou acumulam seus efeitos, tá? O que permite uma série de fenótipos diferentes entre si. Em geral, as características podem sofrer, tá, a ação de fatores do ambiente, tá? São exemplos de heranças quantitativas ou poligênicas, tá? A determinação da cor da semente do trigo, tá? A da cor dos olhos e também a cor da pele humana, tá? A altura e o peso também da espécie humana, ela pode ser um exemplo de uma herança quantitativa, certo? Bom, e a interação gênica e pleiotropia? A gente viu no slide anterior, da semana passada, falando sobre pleiotropia, tá? Que ocorre quando um único gene tem efeitos simultâneos sobre várias características, tá? Esse gene ele vai ser denominado pleiotrópico, tá? A pleiotropia é um fenômeno inverso da interação gênica, certo? Agora a gente vai ter uma sequência de exercícios para fixar o conteúdo apresentado sobre a interação gênica, tá? Que é um exercício que é um conteúdo simples, porém um pouco meio complicado de se entender. Então a gente precisa praticar para fixar na nossa cabecinha.